Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo, juntaram-se os pontífices e os fariseus em conselho contra Jesus e diziam: o que fazemos nós? Este homem faz muitos milagres. Se o deixamos continuar assim, todos crerão nele. E virão os romanos e destruirão a nossa cidade e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não sabeis nada, não caindo na conta de que vos convém mais que um só homem morra pelo povo, do que perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, como porém era o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, decidiram dar-lhe a morte. Jesus, por isso, já não andava em público entre os judeus, retirando-se, portanto, a uma terra vizinha no deserto, para a cidade chamada Efraim, e por lá estava com seus discípulos. Laus tibi, Christe. Laus tibi, Christe. Meus queridos irmãos, aqui presentes, nosso coral, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aí, nossa equipe técnica, também os que estão em casa nos escutando, nos acompanhando nesse momento, nas nossas casas. Hoje, como eu disse, é a primeira sexta-feira do mês e convém nós meditarmos um pouco a respeito do que é a devoção ao coração de Jesus. Quando nós falamos do coração de Jesus, falamos do coração de carne, evidentemente, porque Jesus, pelo fato de ser Deus feito homem, tudo em Jesus é digno de adoração, admiração e amor. Também o seu coração. Mas o coração que pulsa também como um símbolo de todo o movimento de sangue que vai para o corpo e símbolo também de todos os sentimentos e, sobretudo, do grande amor que Jesus tem por nós. Então, nós temos que olhar Jesus com o coração de um homem, Deus, mas o coração de um homem. Um coração cheio de amor, de submissão, de respeito e obediência ao Pai. Um coração também obediente à Mãe, Maria Santíssima, e de uma grande ternura para com a Mãe. Um coração que acolhe os amigos e pede aos amigos demonstrações de afeto, como por exemplo na casa de Simão, o fariseu: eu entrei na tua casa e você não me beijou. Ele reclama. Um coração também que sente quando é traído, o amigo, quando fala para Judas: com um beijo tu traz o filho do homem. Mas um coração cheio de misericórdia quando vem uma pessoa sofrendo e ele tem pena da multidão que está como ovelha sem pastor. Mas um coração também que se comove ao ver uma mãe perdendo um filho, no caso da viúva de Naim. Um coração que acolhe um pecador arrependido. Ou um coração que é justo quando levam aquela mulher adúltera para que ela, perguntando se deveria apedrejá-la, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Um coração que ama até os inimigos e perdoa. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o coração de Jesus. E foi este coração que foi transpassado pela lança quando ele foi morto na cruz. E desse coração, diz São João, que estava presente, brotaram sangue e água. E foi deste coração que brota, assim como Eva sai da costela de Adão, é deste coração que brota a igreja. A igreja que é a esposa de Cristo. Como Eva, a esposa de Adão, a igreja brota do coração aberto de Jesus. E é deste coração aberto que brota toda a misericórdia de Jesus para conosco, que vem durante toda a história purificando, lavando e atraindo todos a si. Nós fomos atraídos e somos atraídos pelo amor do coração de Jesus. Esse coração nos atrai. Por isso diz São Paulo, a caridade de Cristo nos constrange. Uma tradução mais tradicional diz, nos impele, nos impulsiona. É só o amor que explica tudo. E Santa Teresinha vai desenvolver isto. Quando fala do amor de Jesus para conosco, não existe outro motivo que deve nos levar a seguir a nosso Senhor, senão o amor. É o amor que nos leva a deixar tudo para seguir a Cristo. O amor que nos leva a abandonar toda uma vida de pecado, de ofensa a Deus, para seguir a nosso Senhor. Então, é este coração que nos impele, que nos impulsiona e que nos leva a termos uma nova vida. Por isso nós temos que amar este coração. E um coração, ele chama outro. O amor, ele provoca amor. E provoca identificação com o amado. Então, o amor do coração de Jesus, ele nos provoca. Ama-me, como eu te amo. Mas provoca também uma identificação com Ele, assim como Ele ama a nós e ama a todos, com todas aquelas virtudes próprias do amor de que eu acabei de meditar. Isso também nos provoca a imitarmos e a identificarmos o nosso coração com o coração dele. Por isso, nosso Senhor, numa época muito difícil da história, sobretudo na França jansenista, em que havia uma cobrança muito grande, por atitudes das pessoas, e que a salvação era colocada como algo tão difícil de conseguir, quase que impossível. Então, é nesse ambiente de tantas cobranças, em que para muitos a salvação é para poucos, para um grupinho escolhido. Então, é neste ambiente que Jesus aparece a uma religiosa chamada Margarida, da congregação da Visitação, e aparece mostrando o seu coração. Ela está em oração, ele sai do altar, ele sai do sacrário, quer dizer, pelo menos se mostra na frente do sacrário, com o seu coração rodeado de espinhos, em cima do coração uma chama, no meio da chama uma cruz e um coração aberto, perfurado. E ele mostra esse coração e começa a tratar com aquela freira, com aquela religiosa, umas confidências, umas intimidades próprias daquele coração. Ele se abre para ela, modernamente falando, e diz: eis o coração que tanto amou os homens e que não poupou meios de mostrar e demonstrar o seu amor.
e deles só recebe ingratidões e desprezos. E especialmente das almas a mim consagradas. Margarida vai dizer mais à frente. Tu, ao menos, consola-me. Então, toda essa realidade do amor de Jesus para conosco, que Ele prova a cada dia, provou vindo ao mundo, provou nascendo pobre, provou pregando, provou caminhando na Palestina, provou acolhendo a todos, provou perdoando, provou ao máximo quando morre na cruz, e não satisfeito com isso, provou seu amor ficando conosco na Eucaristia, muitas vezes abandonado nos sacrários, ou objetos de sacrilégios, profanações e tudo mais. E Ele sempre provando esse amor a cada dia. Quantas vezes Ele perdoa, quantas vezes Ele acolhe, Ele prova o seu amor. E diz, dos homens só recebe ingratidões e desprezos. Essas duas palavras deveriam ser muito refletidas, para ver se nós também não participamos dessas ingratidões e desses desprezos. Ingratidão, quando nós não somos gratos, ou seja, quando nós deixamos de restituir, num certo sentido, uma honra que é devida a Ele, quando nós não nos obrigamos a fazer alguma coisa por nosso Senhor, por tudo que Ele fez e faz por nós. Então isso é ingratidão. E desprezos, que também é uma ingratidão, mas o desprezo ainda é maior, porque eu não só sou ingrato, como sou indiferente, como eu maltrato, como eu piso, como eu deixo de cuidar deste amor para com Ele. Quando eu o ofendo, quando eu peco, quando eu levo outras pessoas a pecarem, enfim. Quando eu desprezo o próprio Jesus, o próprio amor dele, que vai se expressar nos sacramentos, na igreja, na doutrina, na liturgia, que a igreja me dá, porque a liturgia Ele mesmo ainda ao Pai com a sua igreja, ou seja, ingratidão e desprezo. Essa é a realidade. Um amor, pois ingratidão e desprezo. Mas Ele faz um pedido. Tu ao menos consola-me. Tu ao menos. Então esse pedido Ele faz a cada um de nós. Tu ao menos. Ela era uma alma consagrada, mas Ele queria consolação. E o que é que nós vamos fazer para consolar Jesus? Existe a consolação, existe o desagravo, existe a reparação. São três coisas distintas. O consolar Jesus, imagine um filho que maltrata os seus pais. E esses pais têm esse filho que os maltrata, mas tem um outro filho. E o outro filho diz, não pai, ele te maltrata, mas eu estou aqui. Estou aqui para estou aqui para consolar, estou aqui para agradar, estou aqui para dar os meus mimos, estou aqui para fazer companhia, estou aqui para ajudar, enfim. O outro filho está ali como um lenitivo ou como um consolo. Por isso é que a gente diz muitas vezes, eu peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam, como Nossa Senhora, como o anjo de Fátima, melhor dizendo, ensinou as crianças em Fátima a dizerem diante da Eucaristia, tu ao menos consola-me. Posso também consolar Jesus fazendo e oferecendo os sacrifícios do dia a dia, por amor a Ele, unindo o meu sacrifício ao sacrifício dEle, ao sacrifício da cruz, tornado presente no altar. Posso buscar fazer alguma coisa que seja penosa para mim, difícil para mim, com o intuito de desagravar de alguma forma as ofensas que são feitas contra nosso Senhor, sobretudo os pecados públicos, os pecados das nações, que podem ser grandes. Existe o pecado individual, o pecado coletivo e o pecado de uma nação, o pecado de
de homens da igreja, por exemplo, que levam exatamente ao sofrimento de todos. Então, Nosso Senhor pede este consolo, este desagravo e esta reparação de alguma forma. Esse é o pedido que Ele faz para nós. E se nós vemos nas aparições de Fátima o coração de Maria aparecer de forma parecida, rodeada de espinhos, e ao lado de Nossa Senhora, mostrando seu coração, o Jesus aparece a Lúcia e diz: tem pena, tem compaixão do coração de minha mãe, que está ofendido com os pecados dos homens. Nós vemos que há uma união entre os dois corações. Um pecado ofende ao coração de Jesus, que ofende ao coração de Maria. Então, as duas devoções são intimamente unidas. A ponto de consolar o coração de Jesus é consolar o coração de Maria, consolar o coração de Maria é consolar o coração de Jesus. E é exatamente isso que nós devemos fazer, sobretudo nos tempos de hoje, em que nós vivemos uma grande apostasia no mundo, um verdadeiro abandono da fé por parte dos católicos, por parte dos cristãos que são batizados, que pertencem à igreja, e que vivem como pagãos e abandonaram a verdadeira fé. Mais ainda, nós precisamos fazer desagravo aos corações de Jesus e de Maria. Amor, diz Santo Agostinho, com amor se paga. Então devemos pagar esse amor de Nosso Senhor com o nosso amor. Não medir esforços. Estarmos prontos a tudo, para tudo. É só desta forma que nós vamos conseguir dias melhores, inclusive no Brasil, se nós colocarmos todos os fiéis a se voltarem para a devoção verdadeira ao coração de Jesus. Não essa devoção chocra que muitas vezes se tem por aí, que é só feita de superficialidades ou de encenações, ou de oba-oba, ou no máximo de atitudes que não se aprofundam, mas de vida verdadeira. E isso é muito importante para nós, sobretudo aqui no Brasil, que é onde nós temos a nossa realidade. Então, nessa primeira sexta-feira de abril, já nos preparando para a Semana Santa, vamos refletir sobre isso e vamos procurar ter um amor maior ao coração de Jesus, uma devoção, quer dizer, uma devolução, uma entrega nossa, do nosso coração ao coração de Jesus e ao coração imaculado de Maria, né? Procurando imitá-los e viver cada vez mais unidos a eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.